Sim, agora vamos começar aqui com o nosso primeiro passo do nosso vídeo de vendas, do nosso VV, que é o passo número 1, a sugestão Snap. Eu já vou explicar logo em seguida por que esse passo se chama sugestão Snap e por que ele é tão importante. Lembrando dos 5 passos que você vai ter, esse aqui para criar o seu vídeo de vendas, esse aqui é o primeiro e nós vamos, dentro de cada passo, passo a passo, mostrando exatamente o que você deve fazer, o que você deve falar e já dando as frases prontas para você só encaixar no seu mercado, no seu negócio, para tirar o trabalho de você. A gente quer dar para você o tudo, ou praticamente, digamos, o mais humanamente possível, pronto para você só adaptar e usar. Então, aqui a sugestão Snap, o objetivo dela é chamar a atenção do visitante com uma interrupção de padrão, que a gente já vai explicar como é que funciona, e depois fazer uma sugestão para ela do que ela vai estar recebendo aqui, o que ela vai estar aprendendo no nosso vídeo. Então esse é o elemento mais criativo de um vídeo de vendas. Só que não se preocupe, por mais que ele é o elemento mais criativo, já estou vendo as pessoas, meu Deus, é o elemento mais criativo, eu não sou criativo, eu não sei o que eu vou fazer. Não se preocupe, é bem fácil, você vai ver, a gente já resolveu isso para você, a gente já fez uma fórmula, tudo aqui tem forma para você não ter que pensar em nada, só fazer, seguir o passo a passo que a gente mostrar para você. Então não se preocupa, você não precisa ser uma pessoa criativa nem nada, é só seguir aqui o que a gente falar. Continuando aqui, a introdução opcional. Isso aqui você usa se você é a pessoa por trás do produto ou serviço. Não use se não é você vendendo algo, usando como a cara do produto ou serviço. Então, no caso, se você trabalha com infoprodutos, provavelmente é a sua cara, mas se você tem uma empresa, e-commerce ou algo maior, talvez você não tenha assim a pessoa, que pode ser você ou outra, que representa isso, representa o seu produto. Como exemplo, é bem simples. Oi, aqui é o Bruno. Só isso. Se você é a pessoa que é a pessoa por trás, como eu nos meus negócios, sim, aí você usa essa introdução, você simplesmente, oi, aqui é o Bruno, só não usa o sobrenome, porque isso vem depois, tem um lugar certo para falar isso, até para ficar mais pessoal logo de início, porque senão fica aquela coisa muito formal, oi, aqui é Bruno Prisinini e eu vou ensinar algo para você, você deve me ouvir. Não, oi, aqui é o Bruno e pum, a gente já parte pro resto do vídeo de vendas. Então, só lembrando, aqui é só se você é a cara por trás do que você está oferecendo. Por trás e na frente, na verdade. Continuando, vídeo de vendas de e para terceiros, como aqui, se você não tem uma boa história, se você não tem, digamos, a sua história do como você começou, como você fez, vale a pena ter terceiros falando dos resultados que eles conseguiram ou introduzindo você no seu vídeo. Isso tem um efeito muito grande, até dos testes que a gente já fez, a gente já viu que pode até dobrar as conversões simplesmente por ter a prova social de alguém falando bem de você. Se eu falar, eu sou um cara muito bom e muito foda, você vai pensar, pô, que cara malo, que cara só se acha. Em compensação, se outra pessoa falar e me elogiar, vai parecer muito mais forte. Pô, o Bruno realmente é um cara fantástico, ele entrega resultado demais. Então, ter outra pessoa falando de você pode ajudar um monte. Aqui o que a gente recomenda é que você abra o seu bloco de notas ali dentro da Mave, porque essa é uma parte muito importante e pode mudar completamente como você faz os seus vídeos de venda. Porque aí você anota o que as pessoas estariam falando e como você programaria o seu vídeo de venda. Então, vamos ver um exemplo. Use o primeiro nome do personagem que você criou para seu vídeo de vendas. Você pode misturar com vídeo ou animação como interrupção de padrão para ficar ainda melhor. Então, como exemplo, oi, aqui é o Pedro. E o Pedro, no caso, seria a pessoa que estaria contando a história sobre você. Ele que falaria dos resultados que ele viu, dos resultados que ele teve, baseado no que você ensinou a ele. Então, esse é o poder de ter um vídeo de vendas criado por uma terceira pessoa que não você, no caso uma segunda pessoa, terceira pessoa do português, para aqueles professores de português aqui que estão com nós, uma segunda pessoa falando de você. Então os benefícios de ter um vídeo de vendas de terceiros é que tem a prova social embutida, tem mais espaço para ser criativo, porque você pode colocar e fazer como foi criar esse personagem, porque pode ser tanto uma pessoa que realmente é o teu resultado, ou o que você pode fazer, que nos Estados Unidos eles se preocupam mais com isso, no Brasil ainda é um oba-oba, mas daqui a pouco vai mudar,
que você não pode inventar uma pessoa, mas você pode, digamos assim, do nada, que nunca aconteceu. Mas se você teve, por exemplo, um cliente que teve um resultado, outro que teve outro resultado, um que teve uma história, você pode criar, digamos, um personagem fictício representando esses resultados que as pessoas teve. Isso é bastante comum, a gente vê diversas empresas, principalmente empresas grandes, para não ter aquela coisa impessoal, que é só o nome da empresa, eles criam um personagem e com ele você consegue falar. Por exemplo, se eu não me engano, no site da TAM, se você for lá, tem a... eu não lembro o nome dela agora, é Maria, sei lá. Fale aqui com a Maria, que ela pode ajudar você. A Maria não existe, mas é um personagem criado para ajudar e tornar toda a comunicação mais pessoal. E é isso que você pode fazer. Aqui também prepara a introdução do herói, que a gente vai falar mais adiante, mas é basicamente a pessoa, essa outra pessoa falando: eu tava na merda, tava horrível minha vida, até que surgiu essa pessoa, que no caso é você, o meu herói, para me ajudar a fazer o que eu tinha que fazer. O próximo passo é o que a gente chama da interrupção de padrão e por que ela é tão importante. Uma interrupção de padrão, ela quebra e muda temporariamente a expectativa do que a pessoa que está visitando o seu site espera. Então com isso a gente consegue prender a atenção dela usando a curiosidade. Basicamente ela chega no seu site, se é um vídeo sobre como criar um negócio online, que no caso é o nicho que eu trabalho mais, ela vai esperando lá, vem aquele cara falar de negócio online, fotinho da praia, e você joga alguma coisa completamente diferente. Aqui eu já vou mostrar exemplos de como você pode fazer, para você não se preocupar que eu não sou criativo, não sei o que fazer. Não, é bem simples, você já vai ver como funciona. E o nome da sugestão Snap é porque imagina como se você instalasse os dedos no meio de uma conversa de alguém. Tem um grupo de amigos conversando, estão conversando lá animadamente, e você chega no meio e... no meio deles. Na hora... esse snap, eles vão parar e olhar pra você, tipo, o que tu tá fazendo, o que tu quer? Porque você interrompeu o padrão, eles estavam ali conversando e você fez algo diferente que interrompeu o padrão. Essa que é a ideia dessa sugestão snap, que você já vai ver com exemplos, para você interromper o que a pessoa está fazendo, porque imagina ela na casa. Geralmente as pessoas não estão ali vendo seu vídeo bonitinhas, sem nenhuma distração, sem ninguém gritando ao redor dela, sem nenhuma... problemas pensando o que tem que fazer na vida e no mercado, porque a mulher xingou ele de novo. Não, geralmente está uma confusão na casa. Então o objetivo ali é você quebrar, porque daí a pessoa, e ela olha e fixa, mais atento ao que você tem a dizer. Então agora eu vou mostrar alguns exemplos para você, e depois nós vamos ver a anatomia de como criar uma interrupção de padrão. Você vai ver como é bem simples. Aqui é um exemplo de interrupção de padrão com imagens. Então, por exemplo, aqui eu fiz no mercado, que não é o que eu trabalho, mas só como exemplo para você entender. Oi, aqui é o Bruno e esse é um peixe. E em alguns minutos você vai descobrir por que esse peixe é o segredo para você conseguir finalmente perder 10 quilos ou mais. Então, é bem simples, é algo completamente, tem que ser algo completamente fora do que é o seu mercado, e depois a gente já vai explicar como é que ele conecta a imagem ou que você usar, se for no caso esse, por exemplo, com imagens, como que ele conecta com a sua história de terror, a sua história de horror, do que aconteceu, de como você surgiu, como você cresceu no seu mercado, ela se conecta depois de algum jeito mais adiante, não pode ser simplesmente desconexo. Mas essa que é a ideia, ela vai conectar depois, vai ter um sentido, e é isso que você usa. Então, é isso, é bem simples, não tem muito mistério da sua história depois, que a gente vai falar mais. Você consegue pegar algum elemento lá, algum elemento dentro da sua história, e simplesmente colocar como eu coloquei aqui. Oi, aqui é o Bruno e esse é um peixe. Pronto, e depois você fala que o peixe é o segredo, e até o segredo ali você pode ver que ele está com a técnica para deixar enfatizado aquelas palavras que a gente quer que a pessoa preste atenção, que subliminarmente, não é uma palavra muito fácil de falar, vai passar a mensagem. Outro exemplo do vídeo que eu estava usando esses tempos para vender o meu curso de empreendimentos digitais altamente lucrativos, é esse aqui. Que basicamente vai assim: opa, meu nome é Bruno e essa é uma bolacha de manteiga. Em alguns minutos você vai descobrir por que essa bolacha de manteiga é o segredo para que você possa finalmente conquistar a sua liberdade, para poder trabalhar de onde e quando você quiser, com um negócio 100% online, criado do zero. É isso, não tem muito mistério. O motivo de ser essa bolacha de manteiga é porque a minha história, digamos, de terror, de horror que aconteceu, que realmente me fez motivar, é uma história de verdade, sempre é de verdade. Aconselho você a fazer história de verdade, porque senão pode dar uma dor de cabeça no futuro enorme. Mas o que aconteceu, contando rapidamente para quem não conhece, foi uma vez que eu estava voltando para casa, numa quarta-feira, depois de sair, fui jogar poker, fui até pra zona com os meus amigos, e sinceramente eu nem gosto tanto, mas eu não tinha muito o que fazer,
estava meio desocupado, eu já ganhava um pouco de grana ali, me sustentava o suficiente. E numa quarta-feira eu voltei, só pensava em mim, basicamente, voltei para casa, ali às 4h30, 5 da manhã, depois dessa noite, um dia de chuva, desgraçado, que ainda mais no sul no inverno pode ficar bem frio. E quando eu cheguei, o meu pai estava já de pé, na cozinha, tomando café e comendo uma dessas bolachas de manteiga. Isso era, acho que nem 5 da manhã. E eu olhei para ele, pai, o que tá fazendo? Ele, eu tenho que ir para a empresa, correndo, porque a situação estava feia. Ele trabalhava na Lupatec na época, que depois da crise de 2008, 2009, estava numa situação horrível. E a situação tá complicada por lá. Então tô tendo que acordar essa hora. E aí ele terminou ali o café dele e foi. E foi naquela hora que eu me dei conta que criança egoísta e mimada eu tava sendo. Eu já tinha, digamos, o meu negócio online, mas fazia só assim, só vou fazer para conseguir pagar as contas no fim de semana e tá ótimo, só preciso para mim. E aí que eu me dei conta que não, que eu tinha que fazer muito mais. A minha família, tipo, meu pai ali acordando aquela hora da madrugada para ir trabalhar, e eu não dando bola, eu achando que se eu ganhasse o suficiente para me manter, tava ótimo. Então eu falei que ali chega, que ali que eu me dei conta que não se tratava mais sobre o que eu precisava, o que eu queria, o quanto eu precisava, não, se tratava do que a minha família precisava, o que eu podia ajudar, não só a minha família, aí também meus amigos, ou até você, como meu cliente, todo mundo, assim, podia ter um alcance muito maior, e eu estava me limitando porque eu só estava pensando em mim. Então essa que é a ideia da bolacha da manteiga. Foi aí que eu conectei, porque depois na história eu falo que eu vi meu pai, que me marcou que ele estava lá tomando café e comendo uma bolacha de manteiga assim rápido, uma refeição super saudável para 5 da manhã para ir trabalhar. Então é essa que é a moral que eu uso como minha interrupção de padrão, a bolacha de manteiga. E aí fala aqui, agora, outro tipo de interrupção de padrão é com linguagem. E aqui a gente tem também a técnica do destaque subliminar ali no descobrir, porque é uma revelação, uma verdade, e aqui a gente simplesmente tem que fazer uma afirmação, digamos, que vai ser a nossa interrupção de padrão com uma linguagem mais forte. Então, por exemplo, opa, aqui é o Bruno, e em apenas alguns minutos você vai descobrir a solução quase mágica para você conseguir perder peso. Então, por que isso funciona? Primeiro, se eu falasse só, você vai descobrir a solução mágica, na hora a pessoa vai pensar, lá vem mais lorota. Só que se eu falo a solução quase mágica, o segredo está na palavra quase. Porque aí eu dou um grau de veracidade, para falar uma palavra bonita, de verdade no que eu estou oferecendo. Porque se eu falasse solução mágica, ela, quer enganar o quê? Quer enganar quem? Não existe mágica. Uma solução quase mágica significa que é tão bom que eu tenho a oferecer, que é quase mágica. Por isso, por isso o segredo da palavra quase ali, porque ela dá esse ar que é verdade, e não simplesmente um exagero para tentar vender alguma coisa. Então, só para explicar o que foi feito aqui, você vai ver agora, conforme a gente for avançando aqui no curso, e no seu vídeo de vendas, como as palavras realmente, uma palavra às vezes, faz toda a diferença do mundo. Só trocando aqui, como eu falei, como exemplo, se eu falasse, em apenas alguns minutos você vai descobrir a solução mágica para você conseguir perder peso. Já parece que é tipo exagerado, é hype, é só para papo de marqueteiro, de vendedor. Mas a solução quase mágica dá um ar que parece que é verdade, que realmente descobri algo incrível. Agora vamos só recapitular o que a gente já viu aqui, por enquanto, na sugestão, no primeiro passo, a sugestão do Snap, como tipos de interrupção de padrão, que a gente já vai ver outros. Então o que já foi visto? Interrupção com imagem, teve tanto do peixe como da bolacha de manteiga que contei para você, interrupção com linguagem, afirmação chocante, aquela solução quase mágica, e agora a gente vai estar dando uma olhada em outras alternativas para você ser mais criativo que você pode fazer. Comece com essas padrões, como eu expliquei essa da imagem, eu já vou agora, logo em seguida, mostrar o passo a passo dessas que eu mostrei, como é que você puxa o elemento para você colocar na sua interrupção com imagem, mas aqui tem umas outras alternativas que podem ser interessantes para você testar. Então, a primeira alternativa poderosa é uma interrupção aviso. Ela não tem muito mistério, principalmente se o seu mercado é chocante, alguma coisa assim, alerta, aviso, alguma coisa assim, você use isso a seu favor do tipo assim, aviso. A apresentação, isso até, se você conseguir fazer uma voz mais grave, como se fosse aqueles avisos sérios, pode funcionar melhor. Isso você pode tanto contratar alguém para fazer, ou dependendo do aplicativo que você usar, se você usar o Mac, acho que no GarageBand, que vem de graça com o Mac, ele tem até para distorcer, tem efeitos para distorcer sua voz. Se não o próprio Audacity, que é
é o programa que eu pessoalmente uso para fazer áudios, ele deve ter algum filtro para editar e fazer uma voz mais grave, mas eu sinceramente não sei, mas não deve ser difícil fazer, senão simplesmente faça uma voz um pouco mais séria, assim, mais ou menos assim que todo mundo consegue. Aviso, a apresentação a seguir contém material... Tá, assim eu tô lendo meio avacalhando. Você entendeu a ideia. A apresentação a seguir contém material altamente controverso e uma representação gráfica de como alguém se sente ao sentir o ataque do coração. Assista com cuidado. Essa apresentação salva-vidas gratuita irá começar em 5 segundos. É simplesmente para interromper o padrão da pessoa, que é toda a ideia aqui da sugestão Snap. Porque ela não tá esperando ver algo assim. Tipo, pô, material controverso, o que será que pode ser que para os caras colocarem um aviso desse jeito? Então essa que é a ideia. Continuando, outras alternativas poderosas é interrupção com áudio ou contagem regressiva. Também não tem muito mistério, tipo aquelas de filme antigo que aparece. Então, como exemplo, a gente tem aqui. E basicamente é isso, é só uma contagem regressiva e depois você pode começar tanto trazendo sua interrupção de padrão com o de imagem, o da frase chocante, ou continuar o seu vídeo de vendas como você quiser. Mais uma alternativa poderosa é interrupção com animações. Agora sim, deixa eu só avisar para ter cuidado, porque animações podem custar muito caro. Tem maneiras de fazer, digamos, de uma maneira barata, para não complicar muito, mas pode custar muito caro. As pessoas olham assim, oh, que legal aquela animação, eu quero fazer para mim. Muitas vezes não significa que vai aumentar a conversão. Geralmente é o que a gente já viu de testes, aumenta, mas não se preocupe no início fazer isso. Você não precisa. Comece com aquelas padrões da imagem, da frase chocante, que está ótimo. Depois que você quiser investir mais, não tem problema. Mas comece antes testando o que importa mais, como o apelo principal, a sua oferta. Isso vai fazer muito mais diferença. Depois você vai trocando e testando. E também você não precisa animar todo o seu vídeo. Você pode, de repente, só fazer 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, os primeiros 2 minutos, e de repente mais 1 minuto perdido lá no meio do vídeo, só para trocar o padrão, para não ser sempre igual e dar essa diferença e a pessoa continuar prestando atenção no que você vai falar. Mas não se preocupe, porque você não precisa fazer todo o seu vídeo animado. A gente nem recomenda, porque é um investimento grande e geralmente até pode valer a pena que vai aumentar a conversão, mas depende muito do seu caso, quanto você vende, qual o tamanho do seu mercado. Então muito cuidado, só para avisar. E aqui um exemplo de como seria um exemplo de interrupção com animação. Researchers have been studying the factors that influence us to say yes to the requests of others for over 60 years. And there can be no doubt that there's a science to how we are persuaded. And a lot of... Agora, outra alternativa poderosa é a interrupção com vídeo ao vivo. Essa não tem muito mistério, que é basicamente, em vez de você começar com oi, meu nome é Bruno e papapá, você começa com um vídeo seu mesmo, ao vivo, aí já tem o trabalho a mais, digamos, de ter que gravar você, mas se você conseguir, ótimo. Grava você falando, o primeiro minuto do seu vídeo, tá mais do que bom, só falando e coloca junto como legenda o que você está dizendo, porque daí, de novo, causa as modalidades de como a gente aprende, a pessoa está ouvindo, está vendo você e está lendo na tela o que está sendo dito. E por mais que, de repente, pode também acontecer que às vezes a pessoa está no trabalho e ela não pode ter som, e aí pelo menos ela consegue ler o que está acontecendo no vídeo. Então essa que é a ideia, você começa a interrupção com vídeo ao vivo, o que a gente notou que geralmente tem aumentado a conversão. Só que só tome cuidado porque o seu avatar, o seu personagem, quem é você, ele tem que se relacionar com o seu cliente o que ele acha que é possível. Então, cuidado para não ser, por exemplo, se você é no mercado de fitness, você está vendendo para mulheres de como emagrecer e você é um cara gigante, completamente bombado, querendo falar para mulheres. Era melhor ter uma mulher falando diretamente com esses avatares, como a pessoa falando com o cliente ideal. Então, só mantenha isso em mente, fora isso, não tem muito problema. Então aqui um exemplo de como seria essa interrupção de padrão, começando com o vídeo e com o texto, para você começar o seu vídeo, que geralmente o que a gente notou que tem aumentado as conversões, mas os primeiros vídeos que eu fiz, sinceramente, eu não coloquei a interrupção de vídeo ao vídeo, pode começar fazendo só com slide para não complicar, e depois você vai adicionando novos elementos para tentar melhorar ainda mais a conversão do seu vídeo. Então aqui o exemplo. Oi, eu sou o Rodrigo e este é um pote. Dentro dos próximos minutos eu quero mostrar para você porque esse pote guarda o segredo para se emagrecer de...
Depois a gente vai estar dando uma olhada aqui na anatomia de uma interrupção de padrão, como criar aquela interrupção com imagem, de onde é que ela vem, como é que você pensa, o que objeto você usa para usar na sua interrupção. Então, interrupção com imagem usando sua história pesadelo. Se você lembra, você tem as suas tarefas a fazer, que é definir a sua proposição única de valor, a sua história pesadelo, sua história de sonho, as suas 3 dicas que você colocou no seu notepad que tem aqui dentro da Marvel. Se você ainda não fez, você tem que fazer isso antes, porque a gente vai começar a usar esses elementos dentro do nosso vídeo de vendas e você já tem que estar com eles pronto. Então, a interrupção com imagem é baseado na sua história pesadelo. O primeiro passo para fazer isso é escrever 5 objetos que aparecem na sua história pesadelo e que não tem nada a ver com o produto ou serviço que você está oferecendo. Então, um exemplo no caso da minha história, da história que eu contei, que é a história com meu pai, que eu cheguei em casa, ele estava tomando café às 5 da manhã para ir trabalhar porque a empresa estava um terror. Aqui alguns objetos que aparecem na minha história: biscoitos, xícara de café, o banco, aqueles bancos de cozinha e o micro-ondas. Foi só alguns elementos que eu pensei da minha cozinha. Bom, você pode imaginar que daria para pensar toalha, garfo, faca, tem diversas coisas, isso não é muito complicado. Pegue a sua história pesadelo, o que aconteceu, aquela história que conta, mas usando um pouco do storytelling, que vem a sua história do fracasso à fama, de como você era um nada, você era como a pessoa, e como você saiu de lá para chegar hoje onde você está, que a pessoa consegue relacionar, pô, esse cara me entende, esse cara passou pelo que eu estou passando. E pegue um elemento dessa história, dessa sua história pesadelo, que é ele que você vai usar para sua interrupção de imagem. Aí depois, o segundo passo é escolher o objeto em si, que você vai usar nessa interrupção, lembrando que ele não pode ter nada a ver com o produto ou serviço que você está oferecendo. Não é que não pode, mas quanto mais distante for, melhor vai ser a interrupção de imagem, porque aí parece que fica mais longe, mais desconecta, a pessoa fala, hã? O que isso tem a ver? E ela fica aí presa, fica curiosa para saber como isso vai se conectar na sua história. Então, quanto mais diferente, maior a quebra de padrão e mais atenção você vai conseguir. O terceiro passo é conectar o seu objeto, esse que você escolheu da sua história, com o desejo número 1 do seu visitante. Lembrando novamente, no seu notepad, sua proposição única de valor, o que você está entregando para os seus clientes, por que você é diferente, o que você tem a oferecer que os outros não oferecem, junto com o maior desejo da pessoa, seja no mercado que você está trabalhando. Então, como exemplo, essa é uma jaqueta, e essa jaqueta é o segredo para você perder peso como nunca. Se fosse no mercado de fitness, esse seria um exemplo do desejo número 1 da pessoa. Ou, por exemplo, no meu mercado de, digamos, empreendedorismo digital, aí voltando da bolacha de manteiga, essa é uma bolacha de manteiga e é o segredo para você criar o seu negócio online do zero, mesmo sem precisar largar seu emprego e mesmo que você nunca tenha criado um site na vida. Eu já estou associando que a bolacha ela é relacionada a como a pessoa consegue o maior desejo dela, o desejo número 1 que ela tem. Isso cria uma curiosidade enorme e cria também uma quebra de padrão mental, preparando o seu visitante para a sugestão específica que a gente vai fazer agora em seguida. Depois, para fazer uma interrupção, só que daí usando em vez da imagem, interrupção verbal, o primeiro passo é usar o seu benefício primário da sua proposição única de valor, PUV, que a gente escreve a primeira coisa que a pessoa vai descobrir ao assistir essa sua apresentação. Então, como exemplo, você está prestes a descobrir um truque bem antigo, até meio estranho, para perder peso que eu tenho usado por anos. Então você já fala direto, logo no início, você tem que conseguir aquele gancho que a pessoa dá um motivo do porquê, que agora essa é a parte da sugestão, do porquê que ela deve assistir seu vídeo. Então primeiro a gente interrompeu o padrão, lembrando do estralo dos dedos, depois que interrompeu o padrão, a gente sugere algo para ela porque ela está mais atenta do que a gente tem a ouvir. Então aqui, pensando exatamente como é o estralo dos dedos, todo mundo conversando, você chega lá e pá! Todo mundo olha para você, ali você pode falar algo. Eu preciso de dinheiro para comprar mais cerveja. E acontece frequentemente nessas rodas sociais. Então, algo assim. E essa é a ideia das sugestões da Apple. Você quebra o padrão e depois você faz uma sugestão do que você quer que as pessoas ouçam. Se você esquecer, lembre dessa ideia da cerveja, porque realmente é verdade. Às vezes você precisa comprar, você vai lá, interrompe, as pessoas olham, você fala, pô, eu preciso de mais dinheiro para comprar cerveja, porque senão vamos todos ficar tristes aqui nesse fim de semana frio e solitário. Então essa dica, ela faz referência a um benefício primário do seu produto, mas ela faz referência específica a um princípio chave
do produto em questão, que a gente já vai ver em seguida nos próximos vídeos, que você não pode simplesmente largar, você vai ter uma vida melhor. Se o seu produto em específico não tem alguma coisa, um princípio dentro dele, que é o que vai entregar esse resultado. Então, no meu caso, como eu falo, como eu vou ensinar você como criar um negócio 100% online, sem precisar largar o seu emprego. Isso porque o jeito que eu faço é sem blog, sem nada, e eu faço da maneira mais simples possível para não dar tanto trabalho. E mesmo que você nunca tenha criado um site antes, eu falo isso porque eu ofereço plugins e softwares de graça para a pessoa para eliminar esse grande problema que as pessoas têm, que é criar o site. Então, o benefício primário do seu produto que você for falar tem que estar conectado a um princípio chave do seu produto. O que ele entrega? Relacionado, você conecta ele com o benefício primário, que é o que a pessoa mais quer nesse mundo relacionado ao seu mercado. Isso até pode ser respondido por 3 slides, mas por hora, aí depende do seu mercado o quanto você quer fazer, o quanto você quer falar, mas ele pode ser de 1 a 3 slides.